Fala, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, estou aqui com esse bolinho para confeitar. Já bati o chantilly, fiz um creme para fazer o recheio desse bolo, que vai ser o bolo do aniversário de Giovana. Então, vou cortar aqui 3 discos de massa, já tem uma bagaceira terrível em cima da mesa. Não tenho muitos utensílios de confeiteira, mas a gente se vira com o que tem, né? Já cortei um disco de massa aqui. Cortei com essa faca de cortar pão. Então esse disco de cima foi bem fininho. Se eu conseguisse fazer umas 3 camadas de recheio, seria muito bom. E é isso que eu vou tentar fazer. Então eu vou cortar aqui mais, deixa eu ver. Eu vou medir aqui. Se der mais uns 3 discos de massa, vai dar 3 camadas de recheio, né? Então é isso. Eu vou tentar cortar mais 3 discos de massa aqui. Com esse daqui vai dar 4 discos, que no caso vai dar 3 camadas de recheio. Então vou ver se eu corto isso aqui e mostro pra vocês. Bora lá, gente. Vocês merecem ver eu tirando esse negócio aqui, esse disco de massa, né? Então minha faca de pão, ela atravessa de um lado para outro no bolo, né? E isso tem a chance do disco não sair tão torto, né? Então vamos lá. Controla essa faca aqui pra não dar problema, tá? Porque se der problema vai ser ruim pra mim, tá? Então bora lá. Então vou manuseando a faca aqui no bolo, vai tirando esse disco de massa. Deixa eu ver como é que ficou. Porque quando der essas quebradinhas, gente, ó, o disco de massa saiu perfeito. Aí eu vou colocando aqui em cima desse e vou tirar o terceiro disco de massa, tá? Quando eu mostrei pra vocês, eu já tinha tirado um disco de massa já. Aí esse último disco de massa do fundo, ele vai ficar mais grosso. Que ele vai segurar o peso do recheio, cobertura e tudo mais. Então agora eu vou fazendo esse negócio aqui do lado, assim, arroteando, que é pra poder eu marcar todinho ao redor esse disco de massa, pra poder eu cortar ele profundamente, pra poder eu tirar de cima do outro, né? Então, eu vou arrodear todinho aqui pra poder eu cortar, valendo já. Então, assim, ó. Aí eu coloco a faca aqui e vou vendo se ela tá no meio, pra ela não cortar do lugar errado. Então, é isso, ó. Eu deixo a faca aqui e vou movimentando ela aos poucos pra não desgramar a massa, ó. Mas ainda saiu um pedacinho aqui, mas não foi muito grave. Então, ó, mais um disco de massa aqui, ó. Aí eu colocar aqui. Aí depois eu vou recheando aqui, aí eu já vou colocando os discos de massa de acordo com o que eu fui tirando, pra não ficar eu colocar um disco de massa que não é de cima daquele. Aí eu vou tirar aqui um pouquinho desse negocinho aqui que ficou meio cortadinho e não saiu, tá? Que tem uma parte assim que tá um pouquinho mais altinha. Pra quando eu colocar o recheio não ficar muito não mal distribuído em cima dessa coisa aqui, né? Em cima desse disco de massa aqui. Então é isso. Aí isso aqui, que esse disco de massa tá em cima, é um fundo de uma forma minha, que é removível, né? Então eu tô pensando em deixar essa tábua aqui pra colocar outra coisa. Mas eu estou achando esse negócio aqui muito pequeno pra esse bolo ficar em cima. Então eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima. O que é que vocês acham? A não ser que eu confeite ele aqui em cima e depois coloque aqui, né? Porque essa tábua ela é bem mais larga pra poder ficar em cima. Então é isso, gente. Eu vou dar uma arrumadinha aqui e já volto. Então, gente, comecei a melar o bolo aqui de chantilly. Você me desculpe aí a bagunça, porque a mulher aqui não tem uma bailarina. Então eu vou passando o chantilly aqui para entrar dentro dessas brechas do bolo. Porque, deixa eu dar uma rodadinha nele aqui, para me mostrar um negócio aqui pra vocês. Como eu fiz o recheio ficou um pouco mole, aí eu não coloquei pra ficar muita amostra assim, sabe? Porque eu não coloquei o bolo naquele negócio lá, cinta de contenção que chama, pro bolo ficar bem aprumadinho, né? Então, como eu não tenho aquele material para colocar o meu bolo, daquele modelo, para ficar assim, bem firmão e tal, o meu recheio ficou um pouco mole, porque o morango ele solta muita água, né?
Aí quando eu fiz o recheio, eu percebi que se eu colocasse muito recheio aqui, ele ia ficar saindo pra fora depois. Então eu deixei com pouco recheio pra não dar merda depois, né? Que é isso que eu não quero. Aí eu vou colocando chantilly aqui pra ir entrando nas brechas que ficou, né? Que o recheio não sair. Que é pra ele ir dando aquele aspecto bem bonito, tá? Ai, minha gente, coisa ruim. A gente não tem uma bailarina pra confeitar o bolo da pessoa. Que a pessoa faz um bolo não muito bonito, né? Olha só como tá meu bolo. Que ele tivesse mais bonitinho, o bichinho. Então eu coloquei aqui no congelador pro chantilly dar uma firmadinha. Porque tá um calor muito grande, né? E eu coloquei o chantilly e eu percebi que ele tá ficando amolecido por causa da quintura. Aí eu coloquei no congelador para dar uma firmadinha, pra mim ir terminando de acertar ele, fazer uns negócios que eu quero fazer depois. Então, minha gente, olha como ficou o bolo. Olha como ficou. Levanta aí, mulher, vai atrás dessa coisa. Olha só, galerinha, como ficou o bolo. Então, meu pai do céu. Aqui na cadeira, mulher. Vai, Luísa, pega essa camisa e dá uma da ela, pelo amor de Deus. Cadê essa camisa? Sei lá, falando depois, uma blusa bichada de preto. Então, olha aqui como ficou o bolinho. A bichinha tava vestida. Vou pegar a câmera aqui pra mostrar de cima pra vocês. Olha só como ficou o bolinho. Agora eu vou correr, gente, que eu ainda tenho que fazer os pastelzinhos pra me fritar. E os brigadeiros, enrolar e também colocar no granulado. E colocar na geladeira. Então o bolo tá pronto, eu vou botar lá na geladeira. E eu fiz uns bombonzinhos de coração, vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha só os bombonzinhos que eu fiz. Eu fiz os bombonzinhos na forminha de silicone em formatinho de coração. Eu coloquei um recheio de limão no meio. Só que essa parte de cima, quando eu fui colocar o chocolate, tava indo tudo certo. Porque aqui em casa... Não, agora não, Giovana. Isso aqui é na hora do aniversário, né? Agora não. Já fiz bem pouquinho, porque o chocolate desandou, né? Aí quando eu coloquei o chocolate na forminha pra fazer a casquinha, tava de boa, né? Que eu derreto o chocolate no banho-maria, coloco água numa panela e depois eu vou com uma vasilhinha dessa, com chocolate dentro, coloco em cima da água. Aí eu vou mexendo pro chocolate e desmanchando. Beleza. Desmanchou o chocolate, eu fiz as casquinhas nas forminhas. Aí botei lá na geladeira pra endurecer pra eu colocar o... Isso? É o coração? Pra colocar o recheio no meio. Aí eu coloquei o recheio, o chocolate tava de boa. Bom, né? Quando eu olhei dentro da vasilha... Giovana. Aí quando eu coloquei, né, o recheio dentro das casquinhas, que era pra mim colocar... a casca de cima, né, pra fechar, né, com recheio. Aí eu olhei no chocolate que tava dentro da vasilha, né, o chocolate tava que tinha água dentro. Aí eu pensei, não, é porque suou. Peguei um pouco de... Não peguei um pouco de nada não, peguei só a colher que tava aqui dentro e dei uma mexidinha. Na hora que eu mexi, eu vi que o chocolate virou, tipo, endureceu e ficou meio areoso. Aí eu pensei que eu colocando ele aqui em cima e espalhando ia dar bom. Mas só que quando eu espalhei, que comecei a coisar pra espalhar, eu vi que o chocolate tava tipo saindo. Tava tipo saindo assim de cima do recheio, que era pra tampar. Pra ficar bonitinho aqui. E tava estufando o recheio. Aí eu fiquei com a porra, né? Aí eu tentei, não fechou totalmente, ainda ficou feio, assim, asqueroso, assim, o negócio. E só a parte de baixo que a casquinha deu certo, porque o chocolate tava normal, mas só que essa parte aqui não deu muito certo, tá? Ficaram assim feio, mas só que quando eu for colocar lá, eu vou colocar eles embocadinho aqui, ó. Aí teve uns que eu tinha um corante aqui, rosinha, aí eu melei a forma, ele saiu assim um pouquinho vermelhinho, assim, um pouco meladinho assim. Aí eu fiz assim, pra ficar uma coisinha mais diferente, né? Então eu ia fazer uns 20 e pouco, quase 30 negocinho desse. Porque aqui tem 14
E eu ia fazer mais 14, né? Ia dar mais. Só que quando começou o chocolate deu problema, aí eu desisti logo na hora. Como eu já tinha inventado isso aqui, eu terminei assim mesmo, com todo o trabalho. Aí eu terminei o bolo agora, botei na geladeira de novo. Aí eu enfeitei com isso aqui. Depois, quando tiver tudo organizado, aí eu faço um outro vídeo para postar um outro dia aí. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo hoje vai sair amanhã, segunda-feira, no canal. Ou até hoje mesmo, porque eu tenho que filmar a outra parte, né? Decoraçãozinha e tudo mais. Aí eu tenho que postar esse vídeo para poder eu gravar o outro vídeo para postar amanhã, segunda-feira. Então hoje vai sair 2 vídeos aí no canal. E é isso, gente. É pra, como é que diz? É pra compensar os dias que não teve vídeo no canal. Então eu vou cuidar aqui, que ainda tem que montar pastelzinho, brigadeiro, fritar pastelzinho e coxinha. E limpar umas mesas e fazer um monte de coisa ainda. Então até o próximo vídeo.